Fala galera, aqui do meu canal do YouTube, Jackson Foma falando aqui. Estamos aqui para avaliar os goleiros, os guapos, os react dos goleiros, as defesas, os gols do final de semana e também do meio da semana. Solta aí, meu diretor, vamos que vamos! Muito bom a gente começar já o nosso quadro falando sobre essa nova regra, que é os 8 segundos dos goleiros ali para goleirada. Tem muitos goleiros que fazem aquela cera, né? Então se ficar 8 segundos, mais de 8 segundos, na verdade, o juiz acaba dando o escanteio. É isso, né, Fábio? Então... eu não vi ainda pegar essa regra, hein, verdade. Foma? Tu sabe que existiu uma regra dos 7 segundos, né? Mas pouquíssimas vezes eu vi ser aplicada dentro de campo, então, na verdade, essa nova regra, vamos ver o que vai acontecer, porque a gente não consegue avaliar em uma situação que ainda não aconteceu. Mas eu acho válido, eu acho positivo, porque tem muita goleirada aí que acaba ficando muito tempo com a bola, acaba retardando muito o jogo, né? Então vamos ver os próximos capítulos desta nova regra. E o juiz faz a contagem com a mão, tudo mais, até mostra ali o juiz começando a contagem, é bem legal, vamos ver se vai rolar mesmo. E tu sabe que nesse lance eu tava olhando esse jogo, e nesse lance o John acaba passando dos 8 segundos. E o juiz não deu nada. Então, vamos lá, vamos ver se realmente essa regra vai ser aplicada nos jogos. Agora vamos pro primeiro lance pra gente poder avaliar os nossos guapos. Solta aí! Everton. Boa. Boa defesa. Esse jogo foi no Brasileiro, né? Foi nesse mesmo jogo aí. Isso aí. Palmeiras e Botafogo. Esse lance foi um lance bem interessante do Everton. Do Weverton, né? A gente fala Everton, Weverton, né? Foi um lance bom, né? Um lance onde o lateral acaba fazendo o cruzamento e o Everton acompanhando bem a jogada, acaba fazendo defesa, até com a coxa, né? E esse segundo lance também é um lance bem bonito. Ó, esse primeiro lance que eu tô falando pra vocês, pode soltar. Ó. E ele faz bem ele acompanha bem a bola, né? Isso é muito importante pro goleiro num cruzamento, numa linha de fundo ali, o goleiro acompanhar bem a trajetória da bola para poder fazer a defesa inteiro, né? Poder fazer essa defesa estando bem ligado no que vai tomar a decisão, nas tomadas de decisões. Então o Everton acabou fazendo uma boa defesa ali, acabou defendendo com o joelho, que foi o que conseguiu naquele momento, mas foi uma boa defesa. Essa segunda defesa ali também, uma defesa difícil, essa defesa de chute cruzado ali, foi muito boa a defesa, ele acaba fazendo a defesa espalmando para o lado, que é uma situação muito importante, né? O goleiro, às vezes, nesse chute cruzado aí, Fábio, o adversário acaba finalizando e, às vezes, nesse chute cruzado, o goleiro acaba dando o rebote para frente. Então, ali, o Everton ele deu a sequência muito boa pro lado, que é o correto, onde é para fazer essa defesa, né? Para não ter nenhum problema do jogador, do atacante, enfim, chegar e, enfim, colocar a bola para dentro, né? Ali, ela foi pro lado, ali, o zagueiro estava bem ligado ali do Palmeiras, então acabou fazendo essa defesa e o defensor bem atento, acabou tirando essa bola. Então, show de bola. Baita defesa, as duas boas defesas do Everton. Fez um grande jogo o Everton, Fez um grande jogo. Cara, eu gosto muito dele, ele é um goleiro muito regular, né? Isso é muito importante para a posição. E o Everton, ele é ídolo do Palmeiras, né? Conquistando grandes títulos e fazendo grandes jogos e jogos seguros. Para mim, uma boa atuação do goleiro é um jogo seguro e isso ele faz de sobra, né? Então o Everton é um cara que, com toda certeza, tem o meu respeito e a minha admiração. Vamos pro próximo. Lucão. Que jogo é esse? Sul-Americano? Tunalusa, quartas do Paraense. Quartas do Paraense, eu ia falar Castanhal. Castanhal. Ó o Lucão. Vamos ver o Lucão. Boa, Lucão. Baita defesa. Estádio raiz, né? Campo raiz, tem aquela areia no meio do campo ali. Pra dar uma complementada ali, que falta a grama ali. O Lucão foi bem nessa defesa aí. E foi a última defesa que garantiu a classificação, é aí isso? Colocou pro próximo, olha lá ele de novo. Esse é o Campeonato Paraense, é isso? É o Paraense, quartas de final. Quartas de final. Olha lá. Boa. É a mesma defesa e a Tunalusa passou para a próxima fase depois. Tunalusa. Fábio, isso é legal a gente mostrar, porque a gente mostra muitos lances de jogos de times de Série A, jogos de times que estão disputando o Campeonato, né, Brasileiro da Série A. Então é legal a gente mostrar também alguns campeonatos que não são muito bem vistos, né? Então, bacana a gente mostrar aí o Lucão fazendo essas duas... Foi uma defesa, mas foi uma baita defesa aí. Colocou a Tuna no jogo e classificou depois. Olha aí, uma chapada bonita aí. Parabéns pro Lucão. Show de bola, Lucão. Seu time passando para a próxima fase. Legal, bacana. Vamos para a próxima. Parabéns, Lucão. Isso aí é uma sequência, hein? Essa aí o João Ricardo. João Ricardo foi bem no jogo, hein? Muito bem. Foi 3-0 pro Racing. Foi 3-0, né? Como é que é pro goleiro isso, Foma?
Cara, Fábio, eu vou te falar uma coisa, cara. Tomando 3 e ainda fazendo várias defesas, que foi o que o João fez, se não fosse por ele, seria 6, 7, 8. Né? E foram defesas difíceis, né? Olha ali, coisa linda, ó. Ele acaba resbalando e acaba conseguindo levantar e ficar inteiro para poder fazer a defesa, ó. E ele acaba tentando encurtar ainda mais o espaço do jogador, do adversário. Então, uma baita defesa. Olha que coisa linda, ó. Baita defesa. Vai fechando, vai indo, vai indo. Né? O drible pode te quebrar. Bonita defesa também, que acompanhou, como eu falei na primeira defesa do Everton, né? Foi acompanhando a trajetória da bola no cruzamento e acabou fazendo bem a defesa. Essa aí foi uma defesa boa, né? E... Nossa. Deu foi difícil pro Fortaleza. Uma pererecada lá e... Cara, respondendo a tua pergunta, né, Fábio, dos 3-0, como é que é pro goleiro? Cara, o goleiro tá ali ele precisa, né, fazer com que não fique mais elástico esse resultado, né? Então, nesse momento aí, tomando 3, o cara tem que fechar o gol, né? Tem que estar na cabeça que tá 0-0, porque se o cara relaxar ali, como eu falei, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8. Essa defesa ali, ele acaba saindo um pouquinho e quase que deu problema. Quase que deu problema. Esses rebotes dele não foi tudo pro meio do gol, pro meio da área? Não percebeu isso? Olha, todos os rebotes dele pro meio da área. Esse aí foi um rebote no meio da área, realmente. Esse aí foi mostrado agora. Se tu reparar, quase todos os rebotes dele são tudo pro meio do... Essa é uma boa defesa, onde ele acaba direcionando a defesa. E a penúltima defesa que a gente viu agora ali, no último lance, realmente ele acaba rebatendo para dentro da área. Isso é um problema, né? Por quê? Porque a galera vem com tudo, ainda mais tomando 3 em casa, que foi em casa o jogo, né? Foi em casa. Tomando 3 em casa, os caras não querem nem saber, os caras querem fazer gol. Tem mais uma defesa no próximo vídeo. Agora essa defesa foi muito bonita. Eu acho que tem uma das defesas mais difíceis, que eu achei as mais difíceis. Essa aí foi um rebote pro meio também. Só que essa aqui, cara, é uma defesa difícil. Por quê? Porque o cara acaba cruzando para trás e ele acaba tendo que acompanhar o lance rápido e acaba fazendo defesa para frente, né? No meio do gol, no meio da área, né? Isso aí também não tem muito o que fazer. Foi, né? Acabou defendendo ali, a bola acabou indo para frente porque não tem muito o que fazer, ó. Acaba andando meio que no contrapé. E tu viu que na segunda ele acaba defendendo também. Essa aí, ó. Essa aí, eu acredito que ele deu uma rateadinha ali. Porque, foi uma defesa, como que tá falando. Não, foi defesa, óbvio. Mas ele acaba espalmando pra frente, tu vê que o corpo não tá atrás da bola, ó. Porque ele acaba querendo adivinhar. E ali quase deu problema. Podia ter pegado firme nessa. Ele quis dar a sequência ali. Essa acho que foi uma das defesas mais difíceis dele. Não. Mas é isso, o João Ricardo foi bem no jogo. Tem mais uma. O João Ricardo ele foi bem no jogo, teve essa defesa que realmente foi por meio do gol ali, por meio da grande área. Mas ele acabou tendo uma boa atuação, que se não fosse por ele, com toda certeza, seria 6-7-0 aí esse jogo aí. Então, o João Ricardo fez uma boa atuação nesse jogo aí. Essa defesa aí que eu tô falando, ó. Essa aí é linda, cara. Essa aí é uma baita de uma defesa, uma puta defesa, com perdão da palavra, pra quem está nos assistindo. Mas é uma puta de uma defesa, desculpa, cara. Mão trocada, bonita, ó. Acompanhando a bola bem certinho, ó. Cara, o cara cabeceia sozinho, cara. E ele usa bem, ó, a parte técnica aqui, que ele acaba fazendo a mão trocada ali, que se ele... Como é um lance rápido, uma cabeçada rápida, se ele vai com a mão de baixo, ele acaba dificultando até a defesa, poderia até ter tomado o gol. Agora, foi bem certinho o João Ricardo, com a mão de cima, mão trocada, dando a sequência ali numa baita cabeçada e numa baita defesa. Volto a dizer, João Ricardo aí foi muito bem no jogo ontem. Se não fosse por ele, a gente iria ver aí 7, 8 gols contra o Fortaleza, né? Mas parabéns pro João Ricardo, foi muito bem no jogo ontem. Vamos pra próxima. Rafael, esse aí foi o jogo do Brasileiro contra o Sport. Cara, coisa mais linda esse aqui, cara. Não você, Rafael, você é feio, é a defesa. Linda defesa, Fábio. Olha que baita defesa, cara. Ele chega inteiro na bola, cara. Ele chega inteiro na bola. E outra coisa, deixa eu até ir um pouquinho pro lado aqui. Pode passar de novo. Eu não lembro se ele foi com a mão de baixo ou com a mão de cima. Ele foi com as duas ali, Acho que ele foi com as duas, mas ele acaba usando a mão de cima. Cara, uma baita defesa. Essa bola é lá na gaveta, cara. Eu acabei apontando muita gente lá. Na frente, né, muita gente na frente. E outra coisa, olha o chute do cara do Sport, cara. E olha... Cara, baita defesa. Baita defesa. Baita defesa. E ele fez mais uma, que é o próximo vídeo também, que foi muito bem no jogo. Por enquanto, uma das mais bonitas que a gente mostrou aqui. Claro que a gente mostrou ainda poucas, né? Mas uma das mais bonitas foi essa defesa aí.
E essa? Bonita também. Mas eu fico ainda com a primeira. Ó, sabe, Fábio, o que é importante isso, cara? O goleiro, no cara a cara, o goleiro enfrentar o atacante de cara a cara e esperar o atacante definir. Não o goleiro definir para o atacante. Senão fica muito fácil. O atacante baixou a cabeça para chutar, para finalizar, o goleiro já tá caindo, aquela coisa que facilita a finalização e o gol também do adversário. Então ali o Rafael espera, ó, ele vai esperando, ó. Cara, e a bola vai saindo. E o que ele usa aí? Ele usa meio que um recurso ali, porque ela sai, olha, ela sai do corpo dele e ele acaba botando a mão aqui, uma baita de uma defesa também. Duas grandes defesas. Tem goleiro que cresce, né, Foma? Tem goleiro que cresce na hora que sai. E o Rafael, ele tem muito disso. Ele tem uma facilidade no 1 contra 1. Nesse enfrentamento, nesse de esperar o atacante definir, não o goleiro definir pro atacante. E ali ele faz uma baita defesa. Duas grandes defesas do Rafael contra o Sport. Esse jogo foi 0x0, hein? Foi 0x0. Torcedor São Paulino, agradeço o Rafael. Senão poderia ter sido feia a coisa. E o Zubeldia também, porque tá pela bola 8 ali, se não fosse o Rafael, talvez o Zubeldia não estaria hoje no São Paulo, né? Mas baita defesa do Rafael. Mas ainda se tratando em defesas bonitas, eu ainda fico com a primeira dele. Mas essa aí foi bonita também. Vamos pra próxima, meu diretor? No mesmo jogo, hein? Mesmo jogo. Esse lance acho que até foi parado por causa de falta, mas... Kaique França do Sport. Também um baita goleiro. Boa defesa. Essas defesas de cabeçada que o goleiro vai acompanhando bem a bola e acaba chegando inteiro, são defesas bonitas, né, cara? Ó, ela acaba passando da linha do corpo dele, ele acaba jogando a mão de trás pra frente, digamos assim, ó, e acaba fazendo uma baita defesa. Esse guri aí, eu vou te falar uma coisa, cara. Campeonato Brasileiro, a gente tem que olhar com carinho aí pro Kaique do Sport, porque ele é um baita goleiro e ele faz defesas difíceis, hein? Ele faz muitas defesas difíceis. É um bom goleiro, um goleiro jovem, um goleiro seguro. Parabéns, Kaique. Vamos pra próxima. Volpe! Volpe! Cara, Fábio, tu sabe que nessas rodadas, tanto no Brasileiro como no meio da semana, ali no final de semana e no meio da semana, a goleirada fez muita defesa acompanhando a bola, acompanhando a trajetória da bola no cruzamento, né, do adversário. Então ali o Volpe, tem duas defesas que eu lembro do Volpe que ele fez nesse jogo, acompanhando muito bem a bola. Olha que defesa difícil, cara, porque ele usa bem a passada. E não é você usando a passada, dando a passada lateral, é usando a passada com a perna. O que eu quero dizer com a perna? Você acaba cruzando a tua passada com a perna, você acaba chegando com mais rapidez e chegando mais inteiro na bola. Foi o que o Volpe fez. Uma baita defesa do Volpe. O que me chamou a atenção foi esse segundo lance. O que você achou? Ele pegou de novo a bola, pode reparar, ó. Tudo bem que foi corajoso. O jogador do Atlético Mineiro, ele acaba dominando até errado um pouco, porque o lance foi rápido, né? Só que o Volpe estava muito ligado, ó. Como ele já faz a defesa, ele não consegue levantar, mas ele já pega e ataca a bola lá. Foi uma defesa bem difícil, cara. Bem difícil essa primeira. E a recuperação dele foi muito boa, porque senão o cara sai na cara do gol e acaba fazendo o gol. Ou acaba dificultaria essa segunda defesa dele. Olha aqui. Acompanhou muito bem, fez muito bem a leitura desse jogo, desse lance aí. De novo o Volpe. Volpe gigante, boa defesa. Volpe também, falei do Rafael e falo do Thiago Volpe. Thiago Volpe tem uma facilidade gigantesca em fazer defesas importantes no cara a cara, no mano a mano. Por quê? Porque ele não define pro centroavante, pro adversário. Ele espera a definição do jogador e não ele definir antes. Baita defesa. A gente vai falar sempre do Volpe aqui porque o Volpe tá numa fase muito boa, né? E às vezes, né, às vezes quando eu falo a gente, é o torcedor, a galera da imprensa, às vezes não deixa o cara chegar no clube, mostrar o seu valor e acaba criticando, poxa, não foi boa a contratação, enfim. Quando ele chegou no Grêmio teve muito isso, a desconfiança, e o Volpe tá mostrando que é um baita de um goleiro, que define, que, faz de tudo para ajudar o Grêmio. E todos os jogos do Grêmio, os últimos 5, 6 jogos, tem milagres do Volpe. Sim. Tem defesas difíceis do Volpe, garantindo uma classificação, uma cobrança de pênalti, uma defesa de pênalti, ou num lance que fez uma defesa milagrosa. Então o Volpe tá de parabéns, cara. Tem muita gente Fico feliz pelo Volpe, viu, Fábio? Fico muito feliz pelo Volpe, não só por ter sido um goleiro, mas é um cara um baita de um trabalhador, um coração gigante ali, e tá muito bem, tá numa fase muito boa, que continue assim, ajudando o Grêmio. Vamos pro próximo. Corinthians! Galíndez, do Huracan. Esse aí foi... O Memphis chutou do meio de campo, antes do meio de campo, né? E o Galíndez, do Equador, jogando no Huracan. Rapaz, ele já...
Quando ele tá de costas, ele já vê que o goleiro tá bem adiantado, né? Cara, isso é uma defesa, acabou se recuperando, né, do posicionamento. É que assim, o goleiro ele não pode ficar lá dentro do gol. A bola tá para lá do meio de campo, tá no campo tá no campo do adversário. Então, automaticamente, a bola vai saindo, o goleiro vai saindo da área. Vai saindo da pequena área, vai saindo da grande área. E ele acabou voltando ali, fazendo a defesa, uma defesa tranquila ali, mas se dá gol, é o gol que a gente sempre fala, que o Pelé não fez, né? Um goleiro bem experiente, né? 38 anos, jogou na seleção do Equador, apesar dele ter nascido na Argentina. E tu vê que a defesa dele, apesar de estar bem adiantado, ele consegue voltar tranquilamente e não se assusta. Ó, faz uma defesa de boa. Ó, voltei, pessoal, tá tudo certo. Show de bola. Vamos pra próxima. Aí é uma sequência agora, hein? Quem será? Quem será se não é o velhinho? Fábio, 44 anos. Quase 45, cara. Caramba. Cara, ele é um monstro. Ó, cara, Fábio, olha essa defesa, cara. Boa defesa, essa aí. Linda defesa. Cara, eu fico pensando assim, um cara de 44 anos jogando em alto nível, porque ele tá com 44 anos e ele não tá aquele goleiro final de carreira no banco. Uhum. Ele tá aquele goleiro final de carreira pela idade, jogando e jogando bem, em alto nível. Cara, essa foi uma boa defesa, que mostra que ele tá leve, chegou inteiro na bola, baita defesa. Essa aí foi boa porque, poxa, o voleio do cara ali foi o que ele conseguiu fazer. Essa também bonita. Agora, essa aqui, essa próxima aí. Olha essa próxima, cara. No contrapé dele. O joelho dele chega a dobrar, cara. Olha aquilo ali. Que baita defesa. O Fábio é monstro. O Fábio é monstro. E com toda certeza o Fábio é exemplo para muita goleirada aí. 44 anos. Eu acho que o contrato dele, esse contrato acaba com 45 anos, se eu não me engano. Ele com a idade de 45 anos. Então, cara, eu sou fãzaço do Fábio. Fãzaço do Fábio, porque tá numa baita fase. Uma baita fase. 44 ou 45 anos jogando em alto nível, encerrando a carreira pela idade, porque de qualidade, se continuar assim, pode ir até os 50, que tá show de bola. Vamos pra próxima. Parabéns, Fábio! Esse é o goleiro Tajeres, né? É o Herrera do Talheres, contra o São Paulo ontem. Como é que a gente fala, Fábio? Talheres ou Talheres? Tajeres. Complicada a pronúncia, hein? Mas boa defesa. Porque assim, hoje em dia, todos os gramados são molhados, né, Fábio? Antes do jogo. Então a bola ela fica mais rápida, mais viva, né? E ali o jogador do São Paulo, se eu não me engano, foi o Alan Franco. Vamos ver. Não, foi o zagueiro do São Paulo. Foi Arboleda cabeceou, o goleiro acaba cabeceando no até chão. parecia que o zagueiro tirou, mas foi o goleiro mesmo que tirou o Herrera. Ele acaba cabeceando pro chão, né? Que a bola ela acaba vindo mais rápida também. E ele faz uma boa defesa, porque ele acaba defendendo ela para lateral, para o lado, que é o correto, que a gente vai sempre falar sobre isso aqui, né? Porque o goleiro, quando acaba espalmando para frente, defendendo para frente, dando o rebote para frente, a tendência é voltar esse lance, né, com mais agressividade, porque o jogador está inteiro ali na frente do gol. Mas foi uma baita defesa do goleiro, parabéns. Tava 0-0 o jogo, né? Jogo apertado. Boa defesa. Cara, tu viu que ele faz a defesa e já levanta, cara. Ele levanta na... Mas nesse mesmo jogo... Ele fez uma boa defesa. Eu não quis falar nada agora, Fábio, porque talvez possa estar no próximo lance. Mas ele fez uma de Pelé e outra de Mané. Vamos pro próximo. Vamos ver se é o próximo. Tá aí, ó. E aí? Falha dele. Falha grotesca. Por quê? Porque tá inteiro na bola. Tá totalmente inteiro na bola, Fábio. Eu não sei o que ele quis fazer ali. Não sei. Ele foi com a mão mole, foi displicente pro lance. E o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, acabou fazendo o gol, que foi o gol da vitória do São Paulo, nessa estreia da Libertadores. Mas, cara, ele tá inteiro na bola. Essa bola, a maneira que ele foi, poderia até tentar pegar firme. Foi uma mais... Que é isso? É difícil? Seria difícil. Mas o mais difícil ele fez. De estar inteiro na bola e espalmar essa bola pra dentro. Fica com a mão firme, galo velho. Dá-lhe um tapa nessa bola, lá pra lateral, lá pra escanteio. Não assim. Tu fez uma baita defesa. Na finalização do Arboleda, aí tu acaba fazendo uma dessa. De Mané. Foi uma de Pelé e outra de Mané. Completamente de Mané. Complicado. Isso acontece, infelizmente, né? Porque o erro do goleiro é gol, né? Infelizmente, né? Mas falhou feio
nesse jogo aí o goleiro do Talleres. O São Paulino agradece. São Paulino agradece. Zubeldia também, tá? Vamos pro próximo. Vasco e Santos, Gabriel Brazão. Pelo amor de Deus. Olha o que ele fez. O Brazão, cara, se a gente pegar os jogos anteriores, você vai ver que ele tá fazendo muitos milagres nos jogos. Olha que coisa linda, cara. Parado, usou bem a força da perna, a força da coxa pra chegar na bola. Baita defesa, Fábio. Que baita defesa, cara. E outra, uma cabeçada que parece um chute, né? É o Verratti, né? O melhor cabeceador que tem. A cabeçada que parece um chute, cara. E essa defesa é bonita, cara, porque tu acaba chegando inteiro, meio que é no contrapé. Por que é no contrapé? Um pouco no... Ó, ele vai acompanhando, ó, acompanhou, voltou. Chegou inteiraço. E ele tá numa baita fase, né, cara? Tá. Tanto é que desbancou o João Paulo, que era capitão da equipe. O João Paulo teve aquela lesão grave lá, ficou tempo fora. E agora, quando o João Paulo voltou, titular, na minha opinião, absoluto hoje é o Brazão, sem ficar discordando, sem ficar levantando questão, porque ele não mostrou nada que de alguma falha, algo nesse sentido, muito pelo contrário. Cada jogo, todos os jogos, o Brazão tá fazendo alguma defesa difícil, algum milagre. Então, baita defesa. Fábio, tá no meu top 2, tá? No final eu vou dizer, vou lançar sim, tá no meu top 2. Fechou? Fechamos com chave de ouro, tá? Baita defesa. Nós poderíamos fazer o top 3, mas eu vou fazer o top 2 hoje nesse programa, nesse episódio. Por quê? Porque foram duas grandes defesas, que foi... Segundo colocado, eu vou deixar a defesa do Rafael, que foi uma defesa muito bonita, no ângulo de mão trocada. E a primeira defesa foi essa que a gente acabou vendo por último, aí foi do Brazão. Contra o... Vasco e Santos, desculpa. Vasco e Santos. Contra o Santos. Contra o Vasco, desculpa. O Brazão fez uma baita defesa, então meu top 2 é Rafael em segundo colocado, com uma baita defesa de mão trocada, e Brazão em primeiro lugar, com essa baita defesa na cabeçada do Verratti, que foi praticamente um chute, né? Pessoal, chegamos ao final desse segundo episódio dos React dos Goleiros. Continue nos acompanhando, se inscreva no meu canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, nenhuma defesa, nenhum gol também, que isso faz parte, e nos vemos na semana que vem, no próximo episódio. Grande abraço, fiquem com Deus. Tamo junto!